Boa noite. Hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. E a partir de agora, com o Roda Viva, a TV Cultura começa uma programação especial em homenagem aos índios brasileiros. Uma homenagem que também é um alerta, uma advertência em relação ao processo cada vez mais brutal e acelerado de extinção dos povos das florestas, de morte das nações indígenas. A partir de amanhã e até sexta-feira, a Cultura estará apresentando uma série de documentários sobre o tema. E no Roda Viva de hoje, nós vamos conversar com um homem que é um símbolo da luta pela preservação da vida e da identidade cultural dos índios. No centro da roda, nosso convidado desta noite, o sertanista Orlando Vilas Boas. Nascido no interior de São Paulo há 78 anos, Orlando Vilas Boas e seus irmãos Cláudio e Leonardo foram pioneiros da causa indígena. Uma história que começou há 50 anos com a expedição Roncador Xingu e ganhou fama nas décadas seguintes com um trabalho que só descansou, mas não parou de todo, em 1978, quando Orlando se aposentou. Na época, ele era diretor do Parque Nacional do Xingu. Ele dirigiu o parque durante 17 anos, depois de passar uma década lutando por sua criação. Orlando ganhou prêmios nacionais e internacionais, foi indicado para o Prêmio Nobel, escreveu e publicou livros. Mas tem ainda muitas histórias para outros livros que está escrevendo. Lembramos aos telespectadores que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TV Minas Cultural e Educativa e TV Pernambuco. Para entrevistar Orlando Vilas Boas esta noite no Roda Viva, nós convidamos Fernando Gabeira, repórter do jornal Zero Hora no Rio de Janeiro, Rosângela Peta, jornalista da TV Cultura, Ulisses Capozoli, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Virgínia Valadão, antropóloga do Centro de Trabalho Indigenista, Arley Pereira, colunista do Diário Popular, Ronaldo Brasiliense, repórter especial da revista Isto É, Marcos Ferman, editor-chefe da revista Shalom, Mourim Bizilhá, curadora do Pavilhão da Criatividade Popular do Memorial da América Latina. Lembramos aos telespectadores que estão em casa e quiserem fazer perguntas por telefone, que podem chamar 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Na plateia, assistem o programa um grupo de índios guaranis da aldeia da Barragem, em Parelheiros, e um grupo de estudantes do curso de jornalismo da TV Cultura, além de amigos de Orlando Vilas Boas. Boa noite, Orlando. Boa noite. Um pouquinho antes do programa já chegou aqui um recado de um amigo seu, o Bom Germino. Ele disse, espero que esta noite você possa dar uma aula sobre o modo de vida do povo indígena. Fale sobre a estrutura da família, de sua educação e do respeito que tem pelo semelhante. Conte algum caos de bom humor do índio e do sertanejo. Um abraço do amigo de há 63 anos. Bom Germino. Bom Germino. Orlando, hoje, 19 de abril, dia do índio, como é que você se sente cada vez que passa o 19 de abril e as pessoas homenageiam os índios, falam do índio? Cada vez mais penalizado com a situação do índio do Brasil de hoje. Essa data foi consagrada pelo Instituto Interamericano do México. E, claro, que faz referência aos índios das Três Américas. Os de lá eu não sei, mas eu sei que daqui, essa data que a gente deve comemorar, o índio não redime a sociedade brasileira do mal que nós trouxemos a eles. Eles estão em processo de extinção por uma coisa puramente simples, que é a omissão do tutor com relação ao seu tutelado. E você diria que nesses últimos anos, nesses últimos 19 de abril, nada melhorou? As coisas tendem a piorar? Não, pelo contrário, tem piorado, constantemente piorado. A cada ano piora. E esse ainda é o pior de todos. O que você tem feito, você como Orlando Vilas Boas, tem feito em função disso? Você tem conversado com autoridades, tem procurado? Conversa, grita, chora, esperneia, escreve, fala, mas sem o menor resultado, sem a menor repercussão, porque a salvação, a defesa do nosso índio, a dívida que nós temos para com eles, só uma criatura pode pagar. É o poder uma criatura não, um setor pode pagar, é o poder central da República. Ele é o tutor do índio, e a Fundação Nacional do Índio exerce essa tutela em nome da União. Você tem uma pergunta, por favor? Orlando, eu queria te fazer uma pergunta, já que você tocou na questão da tutela. Quer dizer, a sua experiência indigenista é de uma época onde a tutela competia inteiramente ao Estado. A partir da Constituição de 88, quer dizer que, por um lado, os índios, houve um avanço na medida que o Ministério Público as comunidades podem entrar em juízo por conta própria.
Por outro, a tutela não ficou definida na Constituição, ela ficou para ser definida ao nível de Estatuto do Índio. E seguiram-se decretos 22, 23, 24, etc., onde a FUNAI, no caso o tutor, as questões de saúde, educação e etc., foram esfaceladas entre os vários órgãos governamentais. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido: hoje em dia pode-se dizer que a FUNAI basicamente está concentrada na questão fundiária. Qual é a sua visão da tutela? Do que deveria, essa tutela, no seu ponto de vista, ela deveria ser nos moldes em que ela era antigamente, congregando todas essas atividades, ou do que passou até agora, qual é a nova proposta de tutela? A experiência está nos mostrando que ela deveria voltar a todos esses encargos do índio com relação a um órgão só. Esse devia ter uma autonomia de tal arte que é a mesma de um pequeno Estado, de um mini-Estado. Porque lidar com gente viva, lidar com sociedades como a do índio é a mesma coisa do que governar um pequeno Estado. Ali é preciso ter o trabalho de assistência, educação, segurança, tudo isso. De maneira que isso que está acontecendo agora, de separar diversas necessidades, diversas assistências que o índio tem, por exemplo, educação, Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, educação, Ministério da Educação, isso é uma loucura. Porque a Fundação Nacional do Índio devia ter uma estrutura tal que tivesse condições de socorrer o índio da sua área. E não esperar que o índio doente venha procurar o socorro fora da sua área. Então, eu acho que é uma loucura. Ela devia ter uma dotação específica, certa, e, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, ter um administrador capaz de dirigir essa coisa toda sem as coisas que aconteceram no passado com diversos presidentes que passaram pela FUNAI. No momento, nós temos um presidente da FUNAI, que é um rapaz que conhece o problema e é responsável e que é incapaz de desviar qualquer tipo de verba. De maneira que é uma judiação isso que está acontecendo. A indiferença do poder distribuindo, esfacelando essas obrigações da FUNAI por diversos órgãos. Orlando, perdão, esse mini-estado que você se refere deveria ser entregue aos índios? O quê? Esse mini-estado, a direção desse mini-estado que você se refere? Não, ainda é cedo para entregar aos índios. Quem deveria dirigi-lo? Um próprio civilizado nomeado pelo presidente da República, como é o caso, mas uma criatura responsável. Uma criatura responsável e capaz que conheça o problema do índio. E, por sua vez, teria que se cercar de uma série de auxiliares imediatos que também... O Serviço de Índios passou nesse tempo todo, o Serviço de Proteção aos Índios, depois mesmo a FUNAI, por direções as mais esdrúxulas possíveis. Você mesmo conhece algumas delas e sabe que o índio nunca foi assistido e nunca teve o lugar que ele merece nas atenções do poder central do país. Durante muito tempo nós tivemos homens que conheciam isso de perto, você e seus irmãos, a liderança deles, grandes sertanistas. Hoje nós teríamos pessoas com esse conhecimento? Aí seria o nosso caso seria o trabalho de campo. O trabalho de campo pode encontrar gente que venha fazer o que nós fizemos. Agora, na direção do Serviço de Índios, o índio ainda foi amparado enquanto na vigência de Marechal Rondon, de 1910, quando se criou o Serviço de Proteção aos Índios, até 1927, quando se criou o Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Eu estenderia essa vigência até daí em diante o índio começou a cair em mão de diretores que cediam às pressões dos governadores de Estado e foi quando o Brasil começou a se expandir para o interior. Você vê os pinheiros do Paraná, dos 70 milhões de pinheiros do Paraná, hoje restam apenas 1.200 pés de pinheiro. Araucária. Orlando Brasilense, tem uma pergunta, por favor. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o seguinte, tanto o Serviço de Proteção Índia, a FUNAI, durante muito tempo eles estiveram na mão dos militares. Quer dizer, desde o Rondon, a política indigenista brasileira sempre foi muito manipulada pelos militares. Atualmente, tem um sertanista na FUNAI, cria a sua, o Poçoeiro, mas os militares continuam influenciando muito. Por exemplo, o projeto Calha Norte agora mesmo está construindo uma estrada que atravessa duas áreas indígenas, lá na área Yanomami e Maturacá, e um parque nacional. Quer dizer, os militares continuam por trás, mandando na política indigenista.
Tem algumas propostas aí que dizem o seguinte, que a FUNAI, que já passou por Ministério da Justiça, Ministério do Interior... E Ministério da Guerra. E agora fosse vinculado ao Ministério do Exército. Não seria mais ou menos como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro? Mas é claro, sem dúvida alguma. Agora, essa questão, por exemplo, da influência dos militares dentro da FUNAI, o próprio presidente da FUNAI não pode fazer nada, isso depende do poder central. O poder central é que deve prestigiar o presidente da FUNAI de tal arte que ele possa entrar em desacordo com isso, como no caso dos índios de Yanomami, quando se levantou aquela polêmica incrível, dizendo que não podia se fazer a reserva Yanomami por causa da questão de fronteira, que era a questão do deserto. Como se o fato de aquele ser uma área sobre a orientação da FUNAI não pudesse ter o destacamento militar que quisesse para tomar conta da fronteira, que nada tem que ver fronteira com o índio. Mas mudaram os militares? Porque o Rondon é até hoje elogiado, a atuação dele. O dia que nós tivermos um presidente da FUNAI que tem autoridade e capacidade de sanar essa coisa toda, seria uma coisa formidável, não vai acontecer. O que pode, por exemplo, um presidente da FUNAI fazer diante de uma orientação feita pelas Forças Armadas? Não tem nenhum. A não ser no tempo em que o próprio presidente da FUNAI era um general do Exército, que era Smart de Oliveira, aí a coisa era mais contida, porque ele tinha muito prestígio e também era militar. Agora, de qualquer maneira, Orlando, esse projeto desse mini-estado seria gerido por um civilizado. Quer dizer, não Claro. Você não acredita na organização da própria comunidade indígena? Eu acho que ela não está ainda preparada para isso. Não está preparada. É um momento bom, ainda Orlando. é muito cedo ainda para isso. Desculpa, Orlando. O que é preciso, Eles podem, o dirigente índio pode entender da comunidade indígena, não tem dúvida alguma, mas o mundo que o cerca, o mundo civilizado, ele ainda não penetrou. Orlando. Nós temos índios destribalizados excelentes, nós temos aí a Krenak, temos outros muito bons, né? Mas preparar para tomar conta dos destinos do nosso índio é difícil. Não é fácil, não. Existe liderança indígena, Orlando? Hã? Existe liderança indígena que falam tanto por aí? Existe liderança indígena, mas essas lideranças indígenas estão fora da comunidade. E outra coisa, eu não acredito líder indígena, nem dentro da comunidade. Pelo menos todos os índios com que nós convivemos, não existia uma só comunidade que tivesse um líder. O líder não existe, o que existe é um conselheiro. O conselheiro, sim. Ele é o ponto alto da comunidade. Orlando, Fernando Gabeira tem uma pergunta? Depois o Marcos Ferman, por favor. Eu queria examinar um pouco essa questão de um ângulo mais otimista, apesar de eu concordar com a situação difícil e com o processo realmente degradante que os índios estão hoje. Nós tivemos agora em Altamira, agora há uns 2 anos ou 3, o primeiro encontro assim, das nações indígenas que vivem no território brasileiro. Isso já foi um avanço em termos de organização e de contato. E observo também que de alguns anos para cá, foi sobretudo quando aquele momento que o Juruna foi convidado para ir à Holanda, e houve aquela briga pelo passaporte, ele conseguiu o passaporte, se intensificaram muito as relações dos índios que vivem no território brasileiro com os outros países. Eles hoje, a referência branca deles hoje, não são necessariamente os brasileiros. Você não acha que esse processo de relação dos índios com o resto do mundo e o processo de organização deles é alguma coisa positiva, assim, esses encontros? Eu acho que a coisa mais extraordinária que nós assistimos em Altamira foi essa conversão dos próprios índios. A repercussão exterior quase que não nos interessa muito, mas ali nós vimos que os índios são capazes de defender um ponto de vista, defender uma posição. Foi muito bonita aquela... É verdade que houve algum exagero, aquela índia que tirou um facão e ameaçou a cabeça de um cidadão que estava lá, né? Mas foi uma manifestação muito bonita. Mas essa mesma manifestação morreu aqui no ECO 92, que nós não vimos nada de concreto no ECO 92, principalmente com relação ao índio. Na ECO 92 houve um episódio que eu não sei como é que o senhor analisaria, né? Que foi a denúncia em torno do Paiacã, que por acaso foi um dos líderes, ou se o senhor quiser, o grande conselheiro ali em Altamira. Como é que o senhor analisa aquele episódio com o Paiacã? Foi negativo para a luta indígena? Claro que foi Orlando, negativo. desculpe, só para complementar, o Claudinei Montaguini, aqui de Osasco, em São Paulo, também pergunta sobre o Paulo Paiacã e pergunta a você se você acha que ele deveria ser julgado pela lei dos homens brancos ou dos indígenas. Ou eu achar ou deixar de achar, não importa. Importa o que a lei diz. O índio é protegido pela Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio. Agora, o Paiacã é um índio destribalizado. É um índio que vive mais fora da cultura tribal do que dentro da cultura tribal. Ele tinha aviões, ele tinha automóveis, ele tinha fazenda, ele tinha
uma série de coisas. Agora, o que acontece, que a gente precisava analisar com bastante calma, é o seguinte, é que o Paiacã pertence aos índios que foram os mais violentos e agressivos do país, que eram os índios G. Esse índio G eram os índios que deram mais trabalho no processo da pacificação. Os que se defendiam mais, talvez, não? Mais eu- ardorosamente. Hã? Os que se defendiam mais ardorosamente. Defendiam mais. Não, mas eles eram mesmo violentos, não só com relação ao civilizado que tentasse pacificá-los, como com os outros próprios índios. Nós tivemos no Xingu os mais primitivos grupos G do Brasil, que eram os Mencrangonotis, Metutiri, que foram cunhados de Chucarramãe, que vem a dizer homem sem arco. Eles eram tão primitivos que quando nós os atraímos, eu não falo pacificando porque o Rondon não gostava. O Rondon diz, não pacifica, não, atrai. Pois bem, quando nós atraímos os índios Chucarramãe, eles não tinham casa, eles não tinham roça, eles não conheciam canoa, eles não tinham arco e flecha, a arma mais primitiva do índio. Pois bem, mas eram os índios violentos na guerra, tanto contra os seus inimigos como contra os civilizados. Bem, o Paiacã era um índio G. Mas Agora, a imprensa... interfere nessa coisa toda a bebida alcoólica. E o que a Exato. bebida alcoólica fez? Fez que voltasse o Paiacã à violência dos seus antepassados. É isso que nós assistimos. Existe mais estupro em Nova York, comparativamente, do que no Xingu, mesmo em termos de população. No entanto, a revista Veja, quando apresentou o Paiacã nessa circunstância, fez o seguinte título, O Selvagem. Rigorosamente podia colocar o nova-iorquino, porque realmente o estupro é muito mais comum em Nova York do que no Xingu. Muito mais. E outra coisa também, nós é que emprestamos ao termo selvagem esse sentido Essa de conotação. violência, essa coisa toda, essa conotação toda. Porque o ser selvagem é viver na selva, não precisa ter a característica de ser um sujeito... Era mais do que o selvagem, era o instinto selvagem, o que, instinto na verdade, selvagem. detona todo um preconceito, como quem diz, não se confia no índio, olha lá, o instinto dele sempre volta. Acho que foi mais nesse sentido. Acho que é o velho sonho de transformar o Brasil todos em pessoas que têm um carro Volkswagen ou um Logos ou um Monza, né? E leem a Veja e comem pizza no fim de semana. Eu acho que eles sonham com essa civilização Agora, universal. A falha disso tudo está no Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é que deu essa prerrogativa de grupos como o do Paiacã, e grupos como o de Mãe Maria, que é o Paiacã, e o grupo do Pombo, a ter uma economia quase própria, independente da fiscalização e da orientação da própria Fundação Nacional do Índio, que seria a FUNAI. Eles têm isso, eles negociam, eles vendem castanha, madeira, ouro, mogno, né? O mogno, o grande mogno, né? E eles têm uma vida econômica totalmente independente. Marcos E, Ferman, por favor. e os índios Gorotiri, que era chefiado pelo Pombo, é a mesma coisa. Só que o Pombo era mais vivo do que porque o Pombo ele amealhava todo o resultado da coleta que ele conseguia. E eu me dava muito com o Pombo, me encontrei em uma ocasião com ele, e ele me disse, falei, Pombo, o que você está fazendo com essa dinheirama toda que você está ganhando? Você está distribuindo com o seu pessoal, está levando alguma coisa? Ele disse, não estou não, eles nem sabem disso. Falei, mas como eles não ficam descontentes? Não, quando eles ficam descontentes, eu levo presente. O Pombo é uma espécie de Fernandinho. A semana passada eu fui a Belém com 2 aviões e trouxe 160 guarda-chuva e dei de presente para eles. Ficaram contentes, andando com o guarda-chuva na rua. Então, esse é o índio. Agora, e o Paiacã é a mesma coisa, com os 2 aviões que ele tinha, com os automóveis, com aquela coisa toda, né? Tomou aquela bebida, perdeu o controle, voltou à sua violência antiga. Agora, o Estatuto do Índio protege Italate, né? E ele não pode se mexer com ele. Porque o Estatuto diz a emancipação só pode ser dada quando o índio solicitar. Não tem, e não foi modificada ainda na Constituição isso. Eu assisti uma coisa formidável, certa feita, eu acompanhei o ministro até a Aquidauana, o Reis Lima. É Reis Lima, né? Não sei, esse ministro o ministro desse que passou, Reis Veloso? Não, Reis Lima. Reis, chamamos de Reis Veloso. Não, Rangel Reis. Rangel Reis. O Rangel Reis, nós encontramos um índio terena, que falava muito bem português, era chefe era o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, tinha 20 e tantas casas de aluguel. E o ministro chegou e disse a ele, por que você
com essa independência econômica que você tem, você não pede a sua emancipação. Ele disse, ministro, porque eu não sou burro? Eu disse, mas como? Por que vou dar contas à polícia e pagar imposto de renda? Agora, só uma pergunta mais nesse campo. Existem ainda alguns grupos não contatados no Brasil. Existem índios que ainda nunca viram um Brasil. Exato. Com a sua experiência, e se fosse dado, vou te fazer uma pergunta difícil, com a sua experiência, se fosse dada a possibilidade de contatar esses índios, você contataria ou deixaria que eles se perdessem de você e não vissem um branco mais? Não, mas aí ele não se perde. Pelo contrário. Não, aí ele sobrevive. Mas não, você conheço acha dois que ele grupos. sobrevive sem contato? Ele sobrevive melhor Claro, hoje na sem cultura contato? dele ele é um sujeito pleno, alegre, que canta e ri o dia inteirinho. Então você erraria Depois o que caminho. nós abrimos a asa da proteção sobre eles, eles passaram a sofrer. Então, se fosse dado contatar, você erraria o caminho? Passaria Não, ao lado. claro, não errei não, eu voltei do caminho. Voltou. Existe um índio chamado Agavoto do Coenro, no Xingu, que só eu e meu irmão sabemos o ponto onde eles estão. E nunca contamos a ninguém. O que chama de Agavoto do Coenro? Os homens alegres. Quando eles são vistos por outros índios, eles estão sempre rindo. Eles estão sempre rindo e satisfeitos. Então, atrair um homem desse para quê? Para quê? Para sofrer. Para mostrar apenas as coisas que eles vão ter necessidade no dia seguinte. Temos um outro índio, Takuxirai. Takuxirai, nós sabemos aonde eles estão alojados. Mas também não levamos ninguém até lá e nem pretendo mostrar o caminho. não foi planejada pela mera atração, quer dizer, tem que abrir o projeto do Roncador Xingu e outras frentes, e mesmo ilegais, como a gente vê nas fronteiras, o problema do contrabando, o problema do tráfico de drogas, a Serra do Surucucu invadida, quer dizer, não é atração por si só, as pessoas invadem a terra, elas querem a terra, querem abrir cidade, abrir um outro município. Esse que é o problema. Os despreparos das nossas frentes de penetração. Mas, Orlando, você me permite acrescentar uma questão que ela está levantando lá? Você acha que... Você fez uma série de observações a respeito da obrigação do poder central em fazer a proteção dos índios. Mas você, na verdade, a situação dos índios ela não é muito diferente dos não índios, que a gente chama aqui de brancos, não é? Você acha que o Brasil mergulhado nessa crise profunda, essa verdadeira guerra civil, você acha que é consistente a gente imaginar que nossa sociedade possa dar uma proteção efetiva ao índio, ou pelo menos que a nossa sociedade consiga isolar o índio até de certa forma para que ele viva a sua própria vida? Quer dizer, o garimpeiro que sai desempregado, como é que Mas você acontece o enxerga seguinte, isso? você não pode fazer um tempo de comparação, meu filho. Aqui se trata apenas de 200 mil índios. Do outro lado, são milhões. Sim, são milhões, mas, por exemplo, você tem o garimpeiro, que é o desempregado, desenraizado, e que vai fatalmente, pressionado por essa miséria dessa crise, vai invadir essa terra. Vai invadir essa terra. terra. O que, na verdade, estou querendo saber é o seguinte, se sem a gente minimizar, pelo menos, essa crise profunda que nós vivemos, se nós conseguirmos, de fato, dar uma proteção ao índio. Eu acho que sim, podemos perfeitamente dar proteção aos índios e sem a preocupação de integrar a sociedade nacional. Sem dúvida. Porque o nosso convívio com o índio fez que nascesse uma nova política que contrariou, de certa forma, a própria política de Marechal Rondon. Porque o Marechal Rondon defendia a integração do índio à sociedade nacional. Mas os contatos que nós tivemos com ele foram tais, e de tal maneira nós explicamos, e que ele acabou se convencendo e passou a defender a defesa do índio na sua cultura pura. Viu? Foi uma coisa formidável, foi o que constituiu e fez com que a Constituição de agora modificasse a política indigenista e pregasse a respeito à cultura. Mas você veja, por exemplo, a situação do Yanomami agora, o caso mais recente. Quer dizer, a polícia vai lá, faz aquela cena toda, retira parte dos garimpeiros, um pouco depois o pessoal volta. Quer dizer, tem uma pressão, uma miséria no resto do país que essa invasão é quase que inevitável. Isso é uma pena que as coisas Cada vez, por favor, É Marcos Ferman tem a pergunta a seguir. Foi levantado pelo Brasiliense ali, a questão dos militares e da Amazônia, dos índios e tudo mais. O que fica aparecendo, né, é que primeiro emerge a figura linda do nosso Rondon. E depois dele, então, digamos, a visão dos militares é totalmente diferente do Rondon, em geral. Não parece que essa visão militar e a estratégia militar se sobrepõe a tudo? Quer dizer que, no fundo, todas as discussões, as posições dos intelectuais, dos escritores, as visões sensíveis que emergem na cidade, né, de repente, por uma penada em nome da estratégia e da segurança nacional, que tudo desaba, e que esta intervenção militar, digamos,
que tem um foro, tem algo que lhe extrapola. Quer dizer, no fundo, nós não temos, então, nem Congresso Nacional, não temos nem mesmo leis, e tudo é colocado de lado por uma penada que traça a estratégia da calha norte, ou seja lá o que for. Em nome da segurança nacional, quer dizer que nós continuamos tutelados em plena democracia por um clima que vem até mesmo das regiões, né, ditatoriais do poder. Mas você tem toda a razão, é claro, essa é a visão do militar com relação aos índios. Agora, os dois trabalhos... Além do índio em geral ser feio, ser burro e a cultura dele ser inferior. Os dois trabalhos na visão deles. perfeitamente, sem nada, sem se chocar. O índio continua... A ação militar de fronteira continue sendo a ação militar de fronteira, sem intervir nas comunidades indígenas. E não fazer, por exemplo, que os índios Yanomami, que não são índios, são ameríndios, saltem do Brasil para a Venezuela e que da Venezuela venha para o Brasil. O que os militares têm com isso? O que eles têm com isso? Yanomami não é traficante. E eles estão fazendo isso há milhares de anos. Por que eles vão fazer isso com os tirió, que falam francês, que falam inglês, que vão comprar perfume lá e traz para cá? Né? Vão fazer com o pobre do Yanomami? Um índio ainda de cultura pura que está jogando flecha pelo nariz. Cláudio, só para encerrar, Orlando, para encerrar aqui a minha intervenção aqui nesse momento. Eu estive com o Hector Babenco numa entrevista para a minha revista, e o Babenco fez esse filme deslumbrante, Brincando nos Campos do Senhor. Atenção, não perca esse filme, um filme realmente lindíssimo. E é hoje um homem totalmente apaixonado pelos índios. E ele me disse que a Cláudia Andujar, a magnífica fotógrafa, a Cláudia Andujar, perdão, Cláudia, a Cláudia está proibida de ir nas regiões Yanomamis. Quem proibiu a Cláudia? Eu queria saber. Eu queria ampliar essa pergunta, só um instantinho. Ela cometeu um crime que foi o de defender e de mostrar a cultura Yanomami, e talvez seja um crime. A Cláudia teve uma ação muito boa com os índios de Catrimani, com os missionários de Catrimani. Que eu saiba, ela não fez nada que pudesse vir a prejudicar o índio. Talvez tivesse incentivado o índio a criar alguma resistência em relação à perimetral norte, que estava realmente molestando as aldeias indígenas. Eu nunca tive A Cláudia está ameaçando a segurança nacional. Pois isso é uma loucura. Maurinho, na cabeça não nossa, deles. Maurinho, tem uma pergunta. Sim, quando se mencionou a capa da Veja, que a Payacán como selvagem, então eu acho interessante que dentro da matéria, mais uma capa do mesmo Payacán, de uma revista inglesa. Então essa revista dizia assim, título, The Man Who Could Save the World, o homem que poderia salvar o mundo. Então eu acho que isso ali é uma coisa grave, porque como que um homem não vai perder o seu sentido de identidade se ele está julgado completamente entre dois extremos, ogre ou anjo. Então, realmente, eu acho que isso aí é muito grave. Quando se falava, por exemplo, das viagens dos índios para a Europa e tal, bom, eu acho foi, durante um certo período, muito benéfico, mas depois criou essa espécie de pessoa exótica, de pessoa romântica, que é igual, porque é tão falso quanto o selvagem. Nem é selvagem, nem é o homem que poderia salvar o mundo. Então, eu acho que isso desnorteia o ser humano. O que você acha? Eu acho que, claro, porque se o Payacán não tivesse feito o que ele fez, na semana seguinte ele iria para a Europa com a maior representatividade possível do índio sul-americano, não seria nem do índio brasileiro. Sim, mas não como salvador do mundo. Como uma pessoa que luta para o seu povo. Porque essas visões também são uma distorção. Isso que eu queria dizer. Há uma distorção também quando ele é festejado como folclore, como uma figura, como o próprio passeio do Raoni. Você comentou uma vez comigo que você achava uma bobagem o Raoni ficar se exibindo ao lado do Sting. Eu achei. Aliás, Orlando, por favor, dois telespectadores, Domingos Ferronato, de São Paulo, e Jairo Gregório, de Guarulhos, perguntam o que você acha do Sting em relação aos índios brasileiros. Se ele está se aproveitando, se ele ajudou... Eu acho que o Sting, a intenção dele podia ter sido até boa, né? No sentido da preservação da terra do índio, essa coisa toda. O que eu fui contrário é que o índio participasse disso um chamarisco a essa coisa toda, não é?
Você acha que ele foi usado, no caso? Baseado no beijo do Sting, ele abraçou a rainha, ele conversou com o Papa e almoçou com o Mitterrand. Não é? Quando o Raoni voltou da viagem, ele me telefonou e eu perguntei, Raoni, eu não gostei que você fizesse essa viagem. Ele disse, eu gostei pouquinho. Falei, o que você achou mais bonito nessa viagem? Ele disse, um homem pequenininho, vestido com saia de mulher, que eu bati na barriga dele, era o Papa. Mas essa questão para mim continua aberta. Eu queria, por favor, essa questão continua aberta. Ele acaba de perguntar aqui na sua resposta, ficou bastante evidente que o Brasil hoje não tem condições, ou pelo menos não assume a responsabilidade de atender às necessidades dos índios no Brasil. E isso não é uma tarefa só dos brancos brasileiros, é uma tarefa da humanidade. Até que ponto nós podemos contar quais são os limites? Evidentemente que esse mito do bom selvagem, todo o romantismo da classe média europeia pode ser superado, mas até que ponto nós devemos contar com uma tarefa como uma tarefa da humanidade e quais são os limites dos outros povos interessados, talvez mais do que a gente, interessados, porque eu vejo do ângulo da imprensa. A imprensa brasileira começou a falar dos índios mais decididamente quando os europeus pressionaram. Esse assunto nos veio de uma forma bem colonizada, em termos de imprensa. Passou a ser um grande tema quando os europeus, assim como o Chico Mendes passou a ser uma pessoa interessante, quando saiu a morte dele na capa do New York Times e do Washington Post. Quer dizer, então a verdade é essa. Quais são os limites, na sua opinião, e quais são as possibilidades da humanidade em conjunto assumir essa tarefa? Eu posso acrescentar uma coisinha na pergunta do Gabeira, Orlando? Será que verdadeiramente a nossa sociedade, com esses valores específicos dela, nossa pressa, nosso desejo de posse, a gente tem condições de entender o índio? O índio, de certa forma, ele não é um alienígena, esse que a gente espera o sinal chegando das estrelas com o radiotelescópio? Existe possibilidade da gente entender verdadeiramente o índio? E fazer esse trabalho que ele fala? Primeiro é o seguinte, a grande argumentação nossa junto ao Marechal Rondon com relação à política indigenista era exatamente essa. 2 pontos principais. Primeiro, não há lugar para o índio na sociedade brasileira de hoje. Segundo, o índio só sobrevive na sua própria cultura. Quer dizer, atrair o índio para a sociedade nossa seria um erro incrível. Nós estamos trazendo um povo à destruição. Nós temos aqui os 60 ou 40 mil índios da faixa litorânea, reduzido hoje a 1.000 índios, que desapareceram no processo integrativo. Olha que não há dúvida alguma. Agora, a nossa coisa ideal com relação aos índios seria, se possível, o contato de povo para povo, sem a preocupação de integrar a sociedade nossa, dando a eles os recursos que eles necessitam para combater os males que nós mesmos levamos. Agora, deixar o índio tranquilo. Quando nós estivermos preparados para receber o índio, agora, o que acontece? O índio é catequizado pelo civilizado que o visita. Então, ele é trazido para cá, ele aqui é presenteado. Houve uma época que os aviões não faziam outra coisa, você trazer como é que chama? Esse negócio de ouvido, radinho de ouvido para os índios do Xingu. Você testemunhou isso. Agora, a questão que o Gabeira ficou de pé ainda, a questão que o Gabeira levantou. Minha pergunta é a seguinte, qual seria o papel dos chamados estrangeiros, quer dizer, dos povos de outras nacionalidades, nessa tarefa? Quais são os limites e as possibilidades deles? Isso aí foi um ponto fabuloso, porque em 1967, quando o ministro Albuquerque Lima resolveu criar a FUNAI em substituição ao Serviço de Proteção aos Índios, vieram jornalistas europeus e americanos em quantidade para o Ministério do Interior no Rio de Janeiro. Um grupo enorme. E todos eles manifestavam a mesma coisa. E o ministro disse, então, a eles naquela ocasião, então, por que vocês, nos seus países, vocês não falam? Se vocês acham que essas coisas todas devem ser feitas, eles não trazem recursos de lá para auxiliar o índio. Disse, isso não. Todos eles deram para trás. Não. O índio, para eles, era uma figura folclórica, mais nada. Ninguém estava preocupado com salvar índio, coisa nenhuma. Porque quando eles disse assim, vamos pegar recursos de fora para atender os nossos índios aqui, todos eles debandaram, não se falou mais nada, cada um foi para o seu lado e acabou. Orlando, pegando esse gancho de salvação do índio, eu posso falar um testemunha ocular da história. Eu acho que você fica tão bem respondendo às nossas perguntas aqui, elegantemente trajado, ou sem camisa na proa de um barco no Rio Xingu,
e, portanto, tem conhecimento dos dois lados. Você sabe a coisa de gabinete e sabe a coisa de campo. Então, eu gostaria de uma pergunta de repórter, uma pergunta de povo. O índio brasileiro tem salvação ou vai desaparecer? Se nós continuarmos com a política vigente, a política de hoje, não tem salvação. Quanto Nós vamos reduzir essa gente a meia dúzia de indivíduos gravitando em torno de uma sociedade do qual eles não podem ser integrados. Em quanto tempo você calcula isso? Bom, isso é difícil porque nós temos ainda muito índio de estado de cultura pura e que ainda não, de sua cultura original, que ainda não foi em contato com a sociedade E que estão nacional. incomodando. E que estão incomodando. Estão incomodando Além do mais, aqueles que existe querem um tomar processo conta de da terra evolução deles. possível. Mas Estão incomodando quem quer pegar o minério. Eles favor, estão incomodando, cada nós vez, vamos por ser favor. incomodados já, Orlando, já. por favor. Porque as nossas frentes pioneiras não têm limite. Ronaldo Brasileiro tem uma pergunta para você, Virgínia, depois, por favor. Orlando, sobre o que você estava falando aí, civilização, né? O civilizado. Os jesuítas chegaram aí no século XVI, na casa do Amazonas, e todo mundo sabe, hoje eles fazem o meia-culpa. Eu queria que você me analisasse, por exemplo, no Alto Rio Negro tem as missões salesianas lá, que já estão há mais de 80 anos. Tem uma missão salesiana em Maturacala, em Yanomami, tem Meva, Novas Tribos, também em Yanomami, tem Meva no Puturu, que os missionários protestantes entraram na área indígena sem autorização da FUNAI, sem autorização da Justiça. Você falou da descaracterização da cultura indígena. Quer dizer, hoje a gente vai em muitas aldeias, Caiapó, Munduruku, Urueuauau, Galibi, você mesmo citou o caso lá do Tirió, e tem índio lá rezando, tem índio fazendo sinal da cruz, andando com crucifixo. E a Meva está traduzindo a Bíblia na língua Yanomami. Eu queria que você me analisasse isso. Você não acha que as missões religiosas estão descaracterizando Eu a cultura indígena? Eu respondo essa pergunta apenas com uma coisa que eu ouvi, e o doutor Noé Nurtos ouviu também, e outras, não sei se tem mais alguém ainda viva que tenha ouvido. Quando o padre Cobalcini e o padre Bizetti fizeram a tração dos índios Bororo, no Rio das Mortes, eram 5.000 Bororos. Quando eles morreram, eram 170 Bororos. E eles falavam com a melhor, sem cerimônia, é uma pena, um irmãozinho tuberculosozinho que veio da Itália, morreram 800 bororinhos. Ganharam Orlando, 800 almas. essa questão sobre o que você acha da ajuda... Ganharam 800 Orlando, almas. por favor, essa pergunta, o José Luiz de Souza, de Mogi das Cruzes, Valéria Palemburg, de São Paulo, Paulo Ribeiro, de São Paulo, e Wagner Bortoleto, de São Caetano, perguntam justamente o que você acha da ajuda dos missionários, da presença dos missionários junto aos índios. Eu acho que o missionário, se ele resumisse a sua ação, como hoje o CNBB recomenda, apenas no trato do índio, sem a preocupação da catequese religiosa, a Constituição apoia essa gente. A Constituição diz que a pregação religiosa ela é indiscriminada, pode ser dada, pode ser feita. Agora, se eles se limitassem, conforme o CNBB aconselha hoje, assistência ao índio, sem a preocupação da catequese religiosa, seria uma coisa muito boa. Sem Virgínia, dúvida por alguma. favor. Olha, eu queria colocar duas coisas. A primeira, só que você comentou que os garimpeiros invadem, a massa pobre, etc, etc. Eu só queria dizer que a questão da madeira na Amazônia hoje, que é uma questão gravíssima e representa uma importantíssima economia, ela, no que diz respeito relativo às áreas indígenas, contratos ilegais de madeira começaram a ser inaugurados pelo próprio presidente da FUNAI, Romero Jucá, depois governador de Roraima, que ele tinha uma postura de que os índios deveriam sustentar a assistência dada pelo Estado. Quer dizer, e a partir daí ele começou a estabelecer os contratos legais de madeira e se perdeu totalmente o controle desse processo. Agora, em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, essa política integracionista do índio à sociedade nacional foi uma política pública dos anos 70, acoplada ao processo de desenvolvimentista da Amazônia. Eu queria um pouco voltar a saber que índio que a gente está falando, porque a reprodução étnica, quer dizer, das culturas, o mundo está atravessando uma convulsão étnica, certo? Então, a reprodução cultural, ela passa pelos mais variados níveis. Então, a gente está falando do índio isolado ao índio que, por uma série de motivos, atravessaram essa integração forçada e que, de repente, como é que está a situação deles? Porque a autogestão, no meu ponto de vista, não é apenas a condição de puro, nesse sentido que a gente está dizendo, é que é o sinônimo de cultura ou de preservação étnica. Quer dizer, o que os índios precisam
é a intervenção no sentido de que eles possam fazer a sua autogestão, ou seja, definir o seu próprio destino. Então, um pouco a minha questão é o seguinte, quando nós estamos radicalizando as coisas, nós estamos colocando o índio em estado puro a questão indígena é muito maior do que essa. Então, o processo de autogestão das 200 sociedades que a gente tem aqui dentro, dos 200 grupos culturais diferentes, passa por uma avaliação, no meu ponto de vista, muito mais complexa, uma vez que a gente considere que o conceito do integracionismo está superado, que nós estamos agora tendo um outro problema para enfrentar, que é como fazer para que essa autogestão possa ser realizada. Eu acho que não houve nenhum processo assim orientado de integração índio-social, porque houve um contato indiscriminado, descontrolado, e o que nós assistimos com isso tudo? Assistimos que a faixa nossa litorânea é de 60 mil índios, hoje tem 100 índios. Os carajás eram 15 mil arcos, hoje tem não chegam a 1.000 índios. Os bororos eram 5 mil índios, hoje são 170 índios. Esse é o processo que acabou no contato. Do extermínio puro e simples a uma política pensada. Eu acho que são momentos históricos diferentes, não é verdade? Quer dizer, o extermínio puro e simples, a gente pode caracterizar o Brasil colônia imperial, inclusive os decretos de Dom João VI, da caça aos bugres, declarando etc. a guerra aos índios do Vale do Rio Doce. O rei de Portugal declarou guerra de extermínio aos índios da Barra do Rio Doce. E depois declarou guerra contra os índios de São Paulo e o Choclen de Santa Catarina. Então era essa a política. Agora, o que acontece, que é o único remédio para isso, é se nós tivéssemos condições de convencer o índio de que ele não evite o contato com o civilizado, porque nós não estamos preparados para recebê-los. E nem tampouco eles estão em condições de participar da nossa civilização. Fernando, em cima disso, as frentes de atrações, por exemplo, você está fazendo uma meia-culpa, por exemplo, a BR-364, lá em Rondônia, provocou uma frente de colonização que passou por várias áreas indígenas. A BR-174, que é a Manaus-Caraí, construída pelo Exército, teve problema lá com os Vaimiri e Atuari. A Transamazônica, Arara, Araueté, quer dizer, a própria FUNAI não foi colocada à frente também dos projetos de desenvolvimento, quer dizer, a FUNAI ia atrair índio porque o governo queria construir uma hidrelétrica que tinha que remover Paracanã. Mas você acha que a FUNAI podia julgar alguma coisa? A FUNAI é determinada pelo governo. O governo manda que você faça a vanguarda daquilo. Nós fizemos a vanguarda dos índios Crenha-Couro para poder passar a estrada Cuiabá-Santarém. Então, como é que eu ia convencer o Exército a não fazer a estrada de Santarém e convencer o presidente da República de que aquilo não devia ser feito? Nós temos que aceitar aquela determinação como o único remédio possível. Ela tentar de atrair esses índios e afastá-los do avançamento. Mas hoje quer construir o prolongamento da estrada até o Pacífico, que também vai passar por área de índios isolados. E a FUNAI vai ser acionada para isso. Convencer o batalhão de rodoviário do Exército a suspender a coisa. Hoje era uma determinação que ele vinha aqui de cima. Mas continua a convencer o presidente da República de que aquilo lá não estava correto. Agora, a nossa função era servir de intermediário entre essa coisa nova que chega para destruir a comunidade indígena e contra um índio despreparado para receber. Orlando, naquele momento, só completando a pergunta dela, porque eu acho que você respondeu a uma parte da pergunta dela. Porque ela disse, olha, nós temos uma tendência de tratar o índio em estado puro e a sua resposta foi, bom, então sem contato com o índio em estado puro. Mas esses que existem aí vivem em contato com os brancos e que é inexorável esse contato. Quer dizer, como é que seria essa política de autogestão? Quer dizer, não estaria faltando também aqui, até nesse encontro, a opinião, porque eu creio que depois de Altamira, depois de várias lutas que já houve aqui nas grandes cidades, com a presença de algumas lideranças indígenas, ou se quiserem, alguns conselheiros ou pessoas influentes, os índios já têm uma posição. Quer dizer, como é que você vê essa possibilidade de autogestão? Como é que você vê o que eles estão dizendo hoje que seria bom para eles? Nós estamos aí com dois índios. O índio em fase de aculturação e o índio de cultura pura, que é o maior número ainda no Brasil. Índio que não tem contato com a civilização. Índio que não está interessado na nossa vida. Índio que não está interessado absolutamente na nossa presença. Qual é a percentagem, Orlando, qual é a percentagem, digamos assim, no conjunto dos índios, desses segmentos que estão querendo... Nós temos no Brasil ainda 250 mil índios. Sim. Mas uma estimativa que se faz. Índio ainda em estágio de cultura pura, talvez a gente tenha de 100 a 120 mil índios. Mais ou menos a metade. O resto é índio já em processo de aculturação, é índio que já está tribalizado, está sobrevivendo porque está tribalizado.
mas economicamente dependendo da economia regional. Então, esse nós não E quando podemos dizer que nós então, temos. isso- Orlando, por favor. É isso que nós estamos Aí nós não temos. que estão nos assistindo agora. São os remanescentes dos 30 mil índios que tinha a faixa litorânea. Agora, recentemente, eu fui convidado para ir ao litoral. Fui a Bertioga. Bertioga está tomando assim o encargo de reunir e representar toda a questão indígena da faixa do litoral. É uma coisa linda lá, uma coisa beleza, aqueles guaranis ainda dançando, cantando, alegres, mas uma gente sofrida, uma sociedade que está em extinção, uma rapidez incrível. E vemos o esforço da nossa gente com relação a esses índios, na maior boa vontade possível, né? O seu prefeito junto com os índios, fazendo os vereadores, todos eles se confraternizando com os índios. E seria uma coisa formidável se essa coisa se repetisse em toda a nossa face litorânea. Isso não. Orlando, por favor, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida a esse assunto. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o sertanista Orlando Vilas Boas. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o sertanista Orlando Vilas Boas. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Orlando, eu tenho aqui perguntas de vários telespectadores, mais ou menos são sobre o mesmo tema, com pontos de vista diferentes. Eu vou ler para que você faça o seu comentário. É sobre a questão das terras indígenas. Solange Guimarães, do curso de jornalismo, que está aqui no estúdio. A quem interessa a criação de um estado Yanomami no Brasil, ou melhor, na riquíssima Amazônia. Fernando Cruz, Mojimirim, São Paulo. Se demarcassem as terras indígenas, os índios poderiam viver em paz? Itamar Pereira dos Santos, de Carapicuíba, São Paulo. Qual o interesse de grupos estrangeiros na demarcação da reserva dos Yanomami? Kaique Martins, Indaiatuba. Com sua experiência grande, você acha que, honestamente, os índios precisam de tanta terra para viver? Antônio Carlos Estelmilho, aqui de São Paulo. O senhor não acha que a delimitação das áreas indígenas não cria um novo país dentro do Brasil em alguns anos? Israel Fischerman, de São Paulo. Tem ideia do que os tão poucos índios vão fazer com tantas terras? Existe algum outro interesse por trás disso? Bom, só uma apreciação que responde grande parte. Os índios não têm grande terra, não. Tem as terras de sua perambulação e aquelas que necessitam a sua sobrevivência. Um índio seminômade, um índio nômade, um índio não agricultor que vive da caça e pesca, ele tem uma área maior de perambulação do que aquele que é um índio aldeado. Não há um absurdo da área. Não existe nenhum índio com áreas tão enormes assim que possa afrontar ou impedir o nosso desenvolvimento, absolutamente. A demarcação da terra do índio é a coisa mais importante que nós temos. Quando o Estatuto do Índio foi criado em 1972, o ministro, como é que chamava ele mesmo? O que é que ministro Cavalcante, que é o Moura ministro do Supremo Tribunal Federal. Moura Cavalcante? Não. Rangel Costa Reis. Cavalcante. Não, nem Costa Cavalcante. É o ministro do Reis. Supremo Tribunal Federal. Temístocles, então. Do Supremo Tribunal Federal. Você sabe o nome dele? Temístocles Cavalcante. Quando ele redigiu, ele nos chamou. Chamou a Noel e a mim. Nós dissemos a ele, ministro, as demarcações de terra do índio, que o senhor pôs aí em 5 anos, deve ser 20 anos, porque em 5 anos não se fará nada. Ele disse, não, vamos deixar assim mesmo para pressionar o governo. E não adiantou nada porque não saiu disso. Nós não demarcamos ainda 1/3 das áreas indígenas. Viu? E isso foi em 72, nós já estamos em 92, em 93. De maneira 21 que, anos. não existe nenhum índio ocupando grandes áreas de terra. Absolutamente que não. Orlando, o Marco Garcia, aqui de São Paulo, pergunta como você explica ou a que você atribui o suicídio dos índios naquela região de Dourados, se não me engano. É o seguinte, é o pouco caso que nós fazemos da cultura indígena, pensando que era uma cultura de sorvete que se derrete em contato com outra cultura qualquer.
Quando o índio perde as suas motivações de vida, ele resolve não viver mais. Os índios Terenas e os índios Kaiowá, do sul de Mato Grosso, de uma das terras mais ricas do país, viu? É envolvido não só pela cidade, como envolvido por uma população flutuante rural, que procura emprego e não acha emprego, e que está em torno da cidade, e que acha a aldeia do índio como lugar melhor de divertimento. Então a prostituição é levada à aldeia Kaiowá. E as meninas de 14, 15 anos, não é? Em vez de se prostituir, preferem se suicidar, porque perdendo as motivações de vida, o índio não quer viver mais. Orlando, uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer para muita gente que não conhece, eu mesmo sou muito interessado em ouvir a história da expedição Roncador-Xingu. Como é que foi? O que significou? E como é que foi você, que é uma experiência histórica singular, que todos nós devíamos conhecer muito bem. Como é que foi isso? Foi o seguinte, desde a Primeira Guerra, que vem havendo um movimento no Brasil de interiorização, não da sociedade brasileira, mas da retirada da capital da faixa litorânea. Tanto assim que em 1920, companhias imobiliárias vendiam pelo país, principalmente São Paulo, as terras onde seria a nova capital, em 1920. Eu tenho em casa um punhado desse tamanho de parentes meus de Botucatu que compraram terras que, por uma coincidência enorme, quando veio a Brasília, essas terras foram exatamente onde estão esses parentes meus que compraram as terras, os lotes comprados por eles, todo o exército está tudo lá em cima. Eles perderam o direito de tudo. Então, queria se tirar daqui a capital federal. Aí terminou a Primeira Grande Guerra, coisa segunda, ninguém mais falou disso, o mundo entrou em paz, veio a Segunda Grande Guerra. Nós tivemos um premier francês que fez um pronunciamento, que depois jurou por Deus que nunca tinha dito aquilo, já que a tônica da guerra é o espaço vital, por que não ocupar os brancos do Brasil Central com as populações descendentes da Europa? Ele veio a São Paulo, ele veio ao Brasil, o pau reinou, e veio a São Paulo. E os jornais, ele disse que jamais ele falaria uma coisa dessa. Mas o fato é que o Garcês aqui, o governador, não quis recebê-lo, por causa do pronunciamento dele. Então, a Marcha para o Oeste voltou, quer dizer, não recrudesceu por causa das declarações de Paulo Reynaud, mas voltou com o Cassiano Ricardo falando da Marcha para o Oeste, e o Getúlio resolveu, então, a decretar, a criar dois organismos, Expedição Roncador-Xingu e Fundação Brasil Central. A primeira seria o órgão de vanguarda, e que escolheria os pontos ideais para futuros núcleos de povoamento, e a Fundação Brasil Central vinha implantando esses núcleos de povoamento. Então, a coisa aconteceu. Mas o Getúlio recomendou que tal coisa se fizesse sem pesar no erário. Vão a São Paulo, que aquele povo é fácil para dar as coisas. Aqui foi criado o acervo da expedição. Sinhá Junqueira deu 80 mil litros de álcool motor, São Paulo Alpagatas deu 2 mil metros de lona, a Antártica deu 20 mil litros daquele refrigerante que ela tinha, que era o cunhaque e o rum, que o sujeito tomava e caía trancado. Nem uma cervejinha, Antártica, não andava. Nem uma cervejinha deu Antártica? Não, só... E a Swift Armo doaram 30 mil galões de corned beef. A nossa expedição passou a ser chamada Expedição dos corned beef. De tal arte, aquilo foi se tornando uma coisa horrorosa, que quando nós sobrevivávamos a ter Chavante e não tinha o que jogar, nós jogávamos aquelas latas de corned beef. E o Chavante vinha e estraçalhava aquilo a porrete. Quando a primeira lata se abria e saía aquela coisa vermelha, eles saíam correndo, desesperados. Com toda razão. Com toda razão. Pois bem, aí, nessa mesma altura, as senhoras paulistas teceram uma bandeira filigrana de ouro que foi doado ao chefe da expedição na hora da saída. E a expedição partiu. Naquela época, a boca do sertão era Uberlândia. Dali em diante, numa estrada serpenteando, estrada de terra, ia até as margens do Araguaia. No início, o Brasil tinha 45 milhões de habitantes. A faixa litorânea nossa era habitada, o interior do Brasil era desconhecido. Na Araguaia tinha um magote de garimpeiros em Deixado, em Porixoréu, em Torixoréu, na Barra no Rio das Garças, outros garimpos, né? E a expedição chegou nas margens do Rio Araguaia, né, e teve que lançar a mão dessa gente para a entrada
além do Rio Araguaia. O Rio Araguaia era um rio deserto. Me lembro A partir daí perfeitamente. havia comunicação, ou já perdeu-se a comunicação com a capital, com O quê? comunicação? Aquela Rádio. gente daquela não sabia. Quase que toda a população do Rio Araguaia, a população garimpeira, é toda vinda pelo Vale do Rio do Peixe, da Bahia para cá. Da Bahia para cá. Isso aqui Vocês não é tinham coisa rádio, morta. né, Orlando? Vocês tinham um serviço de rádio, de comunicação, Tinha né? o serviço de rádio, comunicação. E nós, então, entramos nessa área e fomos recrutar os trabalhadores que participariam da avançada. Como é que vocês entraram, Orlando? Os irmãos Vilas Boas entraram nessa Não, o que expedição? acontece é quando nós chegamos em Chavantina, que foi a primeira etapa vencida, Rio das Mortes, a expedição era para avançar na direção da Serra do Roncador. E estava tudo muito bem, etc. Quando começou a surgir colunas de fumaça. Então constatou-se de que ali não era uma área deserta, vivia alguém. A primeira medida a ser tomada foi um acordo do chefe da expedição com o governo de Goiás, onde o seu Ludovico cedia à expedição 12 homens armados de mosquetão, e a nossa expedição era paramilitar também, tanto assim que todos nós tínhamos um mosquetão com tiro, e esse destacamento militar seria para abrir o caminho. E a coisa estava toda assentada, o major comandante já tinha chegado, estava em Chavantina, chamava-se, não vou lembrar o nome dele já, estou com a cabeça ruim, que não é nada, né? Pois bem, foi na ocasião em que nós fizemos a primeira coisa não mal feita, né? Bem feita. Nós já recebemos a visita do Costa Rego, aquele velho jornalista do Correio da Manhã. Quando ele ia regressar ao Rio, nós demos uma carta para dizer, o senhor entrega isso aqui para o Marechal Rondon. Mas o pessoal que fazia parte da expedição não era todo analfabeto? Como é que vocês escreveram essa carta? Não, ele não é. Eu? Não. Você, o infiltraram chefe na militar, expedição. se eu não me engano, que tinha dirigido a expedição, ele queria caboclos analfabetos, não é isso? Foi. Vocês não se inscreveram como sendo analfabetos? Ou Nós escrevemos como analfabeto, mas na hora que nós... Claro. Mas não, nessa altura já não éramos mais analfabetos. Vocês. Nós fomos denunciados como alfabetizados em Aragaças. Denunciados? Eu estou falando do Chavantina. Aqui acontece o seguinte, é que o chefe da expedição, ele dizia o seguinte, não vou contratar, da maneira gaúcha que ele falava, não contrato gente da cidade, porque dentro da cidade não tem resistência, só vou contratar analfabeto, porque analfabeto tem mais resistência. Ele queria dizer sertanejo. Pois bem, então nós entramos como analfabetos na expedição. Eu fui ser ajudante na construção do primeiro hotel, como auxiliar de pedreiro, e os dois meus irmãos foram trabalhar na enxada, fazendo o primeiro campo de pouso. Como se fosse analfabeto. Como se fosse, não, era um analfabeto, na ficha e tudo. Um dia atolou um avião. O piloto chamou os dois trabalhadores mais próximos, era Cláudio e Leonardo. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ele vai e diz ao chefe da base, olha, você está com dificuldade de gente alfabetizada e no campo tem um sujeito lá, 2 que são alfabetizados. Quem respondia pelo acampamento era aqui de São Paulo, engenheiro Francisco Laine, da família dos Laine aqui, aqueles que doaram Mackenzie. Pois bem, aí o Laine com o Cláudio e Leonardo, eles confessaram que sabiam ler e escrever e me denunciaram. Então, no dia seguinte, que era auxiliar de pedreiro, que andava com o carrinho carregando o tijolo, passei a ser o secretário da base. Leonardo, chefe de pessoal, e o Cláudio, chefe de almoxarifado. Aí veio a segunda etapa. A segunda etapa foi quando caminhamos na direção do Rio das Mortes. Cláudio e Leonardo caminharam por terra, e eu fui por água, descendo o Rio Araguaia e subindo o Rio das Mortes. 28 dias, 100 léguas de descida e 180 léguas de subida. Orlando, desculpe, é início da expedição. Com essa sua verve de contador de história, conta a história verdadeira de como o comandante da expedição foi indicado. Por que indicaram o Coronel Vanik? Mas conta a história verdadeira. Não, isso é avançar na história que não está na história, né? Não, sabe, pode ser inventado pelo povo. O povo é um bicho danado. Então conta a história que o povo inventou. Que fala, e a memória do povo é uma coisa, é que nem rastro na areia em dia de vento, né? Apaga rápido. Diziam que o chefe da expedição era o tenente-coronel, havia entrado em desentendimento com a dona Darcy. Diz que a dona Darcy Vargas. A dona Darcy Vargas, e
E o Getúlio ficou naquela bananosa entre o chefe Ele era da guarda e a segurança dona do Narcisa. Getúlio, não? Hã? Chefe da Ele segurança. chefe da Era segurança. chefe da segurança do Getúlio. É. E nessa época ele também aceitou porque já tinham vindo o Gregório. Porque aí foi oferecido a ele uma série de coisas, ser embaixador na França, na Itália, e ele recusava tudo. Aí o Getúlio mandou buscar o Gregório e encostou. E o Gregório, então, estilizava o comandante. Então ele resolveu aceitar e o João Alberto criou uma caçada de pato no Brasil Central e o Brasil caminhou para o oeste. A expedição Rogador Xingu Isso foi é o que o feita povo para ele fala, mas caçar a verdade pato. não deve ser essa, não. A verdade foi que ele foi oferecido a ele o cargo de chefe da expedição e ele aceitou e foi até Chavantina. Em Chavantina, a expedição, quando Rondon recebeu aquela carta, chamou o ministro João Alberto e disse: isso aqui não pode acontecer. Esse destacamento militar na frente da vanguarda não pode acontecer. Então, João Alberto, em Chavantina, reuniu todo mundo, fez um discurso e disse: a vanguarda militar está suspensa. Agora, para chefiar a vanguarda da expedição, eu não sei se o ministro fez aquilo para castigar um pouco, pela carta que fizemos, ou se fez porque a vanguarda da expedição vai ser chefiada pelos irmãos Vilas Boas. Agora, Orlando, Orlando, eu acho importante esse momento, essa intuição que vocês tiveram naquele momento, porque ali a aventura ia virar uma tragédia. Porque os índios começam a aparecer e aquele destacamento de homens rudes, armados, iam provocar o massacre. Claro. Então, eu acho que este é um momento histórico da ação de vocês, que é o primeiro momento em que vocês agem como pacificadores. Aí nós tivemos que... Quando vocês fazem essa denúncia. Criar o nosso corpo de auxiliares. Os homens que iam fazer a picadão, o machado, o facão, o da foice, aquela coisa toda. Os homens recrutados, tinha o velho Piauí, que tinha 28 mortes, o Félix tinha 22, o Zacarias tinha 16, o mais humilhado lá era o Tenor, que só tinha 8. E nós entramos com essa gente. Eram os homens sem leis do Brasil Central. E eu conheci até um passado deles, que é muito engraçado, porque uma cidadezinha da margem do rio Araguaia, Tesouro, era uma área de garimpo, e o pessoal lá da cidade resolveu, então, se confraternizar com os outros garimpos e abrir um convite para todos eles. Então, nessa cidade se reuniram mais ou menos uns 2.000 criaturas. Cachaça de manhã e viola de noite, cachaça de noite e viola de dia. E a coisa foi indo, foi indo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tem aquela velha coisa que diz, visita que nem peixe, depois de 3 dias não dá bom, fede mesmo. Passaram os 3 dias, os donos da festa já estavam horrorizados com os visitantes, até que um visitante resolveu cantar um verso para as moças da região. E eles cantaram: as moças do Tesouro não aguentam desaforo, deitado em cama de vara, colchão de banda de couro, os olhos cheios de remela, mas a boca cheia de ouro. Mataram 20. Eu acompanhei um que vinha no Araguaia, gordalhão, com um bruto revólver 38 em cima do peito. O cadáver, o finado. Água abaixo. E nós caminhávamos com a canoa do lado e o senhor dizia assim: ó, Vila Boa, vou pegar esse revólver. Eu falei: pega não. Embaixo dele tem uma arma ruim. E o caboclo quase chorou e aquele sujeito foi indo. Quando nós chegamos na barra do Rio das Garças, existe assim um turbilhão de água, um rebojo, no encontro dos 2 rios, e o rapagão foi para o fundo com o revólver e tudo. Mas era essa gente que estava conosco. Orlando, uma pergunta. Os aventureiros, as pessoas que vão para uma aventura, ainda que não seja aventura, mas uma coisa tão difícil como essa, eles encontram dificuldades, mas antes de encontrar dificuldades, eles fantasiam muitas coisas. O que você tinha na cabeça sobre a Amazônia e sobre o que estava no meio da selva antes de ver realmente o que estava? Não, nós limos muito. O que você fantasiava? Nós limos muito. Nós conhecíamos todas as conferências de Marechal Rondon. Nós limos o livro de Armica Botelho de Magalhães. Júlio Verne. Alguma coisa. Mas é claro que o que nos levou à frente foi muita coisa de aventura. Entrar com o desconhecido, essa coisa toda, né? E foi isso que nos levou a avançar para... Orlando, você já tinha o espírito da aventura quando vão para lá, evidentemente, né? Tinha. E vão para lá também pelo espírito da aventura. Essencialmente era o seguinte: nós morávamos em São Paulo, mas éramos criaturas de formação de interior, sem dúvida alguma.
Quando a vinculação nossa com a cidade grande acabou com o falecimento dos pais, não havia razão de a gente continuar aqui. O Cláudio, meu irmão, era funcionário da Telefônica, pediu férias, saiu e nunca mais voltou. O Leonardo fez a mesma coisa e eu não conseguia sair da Stander, porque era proibido sair em tempo da guerra, sair de uma companhia multinacional. Eles não queriam de forma nenhuma. Aí eu tive que fazer uma loucura lá dentro, para eles me porem na rua, e eu saí com dinheiro suficiente para comprar um revólver e um facão. É? Mas, que loucura você fez? Eu fiz um desaforo lá para o presidente da entidade, Orlando. e ele me tocou na rua. Orlando, em que momento da expedição que vocês começaram a perceber, começaram a se ligar mais na causa indígena? Vocês começaram a fazer contatos? Quando é que vocês perceberam que o barato de vocês era mais se aproximar disso do que quando nós atravessamos a região Chavante fizeram 18 ataques. Nós tivemos a sorte de não ter sido magoado ninguém, não é? E nós levamos 11 meses atravessando a região Chavante. Pois bem, aí logo adiante entramos na região do Alto Xingu. Aí começamos a encontrar outros índios. Aí a questão do índio foi conquistando a gente, pacifica um, outro, e eu aqueles outros, e nós fomos então começando a trabalhar e nos empolgamos pela causa indígena. Você lembra quando é que você viu? nasceu Mais tarde a ideia da criação do Parque Nacional do Xingu. Você lembra quando é que você viu o primeiro índio na sua frente? Chavante. Não. Como é que foi? Chavante. Quando nós entramos na região do Roncador, que os Chavantes nos atacaram diversas vezes. E ali tem passagens engraçadíssimas, né? Um sertanejo que ficou abobalhado com aquele ataque Chavante, jogando pedra, jogando pau. E nós gritávamos, ninguém atire, ninguém atire, ninguém atire. E ele disparou um tiro. E os índios então fugiram. E nós zangamos com a coisa porque nós não queríamos que fosse dessa forma a retirada dos índios. Chamamos a atenção do trabalhador, tiramos a arma dele, e no dia seguinte ele recebeu o maior castigo que ele podia receber na vida, na hora do café, aquele silêncio. Não é? O maranhense dá um passo à frente e chega perto do atirador, Mariano, e diz: Mariano, pegar uma arma temerosa no meio da sociedade e dar um tiro é muito susceptível. Esse mesmo Mariano é uma passagem. Já que nós estamos contando coisa de caboclo, deixa eu contar esse, que nós estamos falando com o Mariano, contar coisa de caboclo. Chegou uma época, uma ocasião lá, ele teve uma desinteria incrível. E ele gritava então: me ajuda, companheiro, que eu estou com sortura. Então vinham 2 trabalhadores, sempre o Elias, que era o mais solícito. Um pegava no ombro, o outro nas pernas e tirava ele na horizontal para ele se aliviar. E ele fazia um esforço quase sempre sem nada, mas de repente saía alguma coisa e Elias falava: tanta labuta para uma bestagemzinha. Orlando, todas essas memórias você está escrevendo, não? Você uma vez falou que a coisa mais importante para você é poder transmitir para os jovens, não? Esses livros de vocês são como? Explica um pouco essas. Jovem não quer mais ler hoje, já é só... Né? Não, mas nós fizemos um livro que nós queríamos atingir, porque nós éramos muito solicitados para dar informação sobre índio, principalmente nessa faixa do adolescente, né, 12 até 14, 15 anos. Então fizemos um livrinho, dando um dia a dia numa aldeia, né, para aqueles que se interessassem com o assunto indígena, podiam encontrar algum subsídio ali dentro. E depois foi indo, né? O fato de o que mais fazer, nós começamos a escrever uns livrinhos, umas notícias, né? E assim é que nós estamos na presença de um cidadão que me aconselhou a fazer o penúltimo. Eu não digo que é o último, né? Porque livro é que nem cachaça, né? Nunca se toma o último, né? Ele que sugeriu o último livro com o nome de Almanac. Orlando, é verdade que você já teve um rei como auxiliar de cozinha? O rei, o Leopoldo III da Bélgica chegou com dor de dente e a Marina, a minha cara metade, que curava toda a tarde o dente do rei. E o rei foi ficando. Ele veio para passar 2 dias e ficou 58 dias. Onde? O rei Leopoldo III da Bélgica. Ele estava lá o dia que ele recebeu uma comunicação de Eisenhower, pedindo que ele passasse pela América, né? No retorno à Europa. Foi quando o rei fez um ato altamente indelicado, fez assim. E não foi. Mas o rei foi se cansando, queria então... Vilas Boas, eu quero ajudar na cozinha.
Falei, mas não é possível, não precisa. Vai, não vai. Tanto insistiu que eu levei ele na cozinha. O nosso cozinheiro era patacu, um índiozinho assim de 1,55 m, com um penacho enorme na cabeça, nu, mexendo feijão, uma panela enorme. Eu indiquei o patacu, que o rei ia ser auxiliar dele. Ele olhou e mandou o rei sentar. O rei sentou, ele pegou uma abóbora e um facão e deu para o rei. Descasca. E o rei, com aquele facão e aquela abóbora, ficou atrapalhado. Ele começou a querer descascar a abóbora como queria descascar a laranja. E batia o facão assim, não dava certo. E o patacu veio, repreendeu o rei, arrancou a abóbora, cortou em 4 pedaços assim, tirou a casca, né? O rei olhou e disse assim, patacu, brabo. Orlando, eu te sugeria realmente que você escrevesse um almanaque com as tuas histórias, né? Eu acho que todo mundo vai se divertir com esse almanaque. Aquela história do eclipse de 48 entra nesse almanaque? Entra. Então conta essa história do eclipse de 48. Formidável. Nós tínhamos notícia. Aliás, os jornais diziam, né, anunciaram com bastante antecedência, de que no Brasil Central o eclipse ia ser uma beleza. Bocaiúva, Minas Gerais e Pernambuco. Então nós tivemos a visitação de cientistas do mundo inteirinho, né? Bocaiúva fizeram uma cidade aqui em Minas Gerais por causa do eclipse. E no Xingu nós convocamos os índios. Então os índios chegaram cedo, tinham lá mais ou menos uns 400 índios, abivacados por ali, conversando. Quando o sol começou a apagar, começou a ter um certo mal-estar. Os sertanejos mais mal-estar do que o índio, só que não denunciavam. E os índios começaram a preparar flecha com algodão e cera, punham fogo para acender o sol. As mulheres começavam a provocar vômito e bater nas crianças. Passa cinza na criança e bate, para poder o sol voltar. E foi uma cena extraordinária, né? Porque nós fizemos, através do Repórter Esso, uma comunicação internacional. Nós falávamos com Aragaça ao Rio de Janeiro, o Repórter Esso transmitia para o resto do mundo. E dizem que a reação observada com relação a eclipse, no mundo a mais interessante foi a do Xingu. Mas foi uma gritaria, aquela choradeira, mulher rolando pelo chão, provocando vômito, e criança apanhando. E os homens jogando flecha com sol para acender o sol. Orlando, queria te perguntar uma coisinha aqui. Eu sempre achei um pouco estranho isso, e eu não contém a minha curiosidade. Eu li algumas vezes, uma vez eu acho que foi o Edenilton Lampião que falou disso, de OVNIs que vocês tinham visto, que vocês tinham relatado. Não, como é que é isso, Cláudio? Desculpe, essa pergunta é feita por mais 3 telespectadores. Francisco Xavier, de São Paulo, João Ronaldo, de São Paulo, e Marcelo Mateus. Os 3 perguntam se você, alguma vez, eles leram em algum lugar ou ouviram comentários de que vocês teriam tido experiências extraterrestres. Não. Não chega tanto, né? Correu a notícia de que um Vilas Boas teve uma experiência extraterrestre, mas era aqui de campanha em Minas Gerais. Nós não. Esse objeto voador, isso não é estranho dos índios, não. Os índios dão notícia disso, mas como se fosse uma coisa nossa civilizada, né? Agora, meu irmão Cláudio, ele costumava sair muito cedo para matar macuco na mata e tinha que atravessar o campo de aviação. Numa das manhãs em que ele caminhava, ainda lusco-fusco, ele viu uma coisa estranha na cabeceira do campo. Ele caminhou naquele sentido. Quando estava a 100 metros, ele viu que o capim estava todo dobrado com o vento. E ele caminhou. Aí percebeu que era uma coisa estranha. Ele tirou as armas e pôs no chão. E caminhou mais um pouco. Quando ele estava a uns 80 metros de distância, a coisa levantou e foi embora. Eu não vi. Eu não tenho razão nenhuma para não acreditar no que ele informou, porque ele tem horror de falar nisso. Não gosta. Ele acabou fazendo uma reportagem para aquela revista Planeta, que ele deu tanto pano para manga, tanto telefonema e tanta pergunta, que ele hoje tem verdadeiro horror disso. Orlando, o Rodrigo Nascimento, de Belo Horizonte, telefonou dizendo que há 10 anos ele ouviu de você uma história sobre uma criança desaparecida na selva do Xingu. Ele diz, achei a história mágica e gostaria que você contasse novamente. Você me contou essa história. É do viado, com certeza. Isso é a paciência. Que é de uma Índia. Não, são 2 crianças que desapareceram no Xingu. A do viado. Que é do viado, né? Mas 2 crianças que desapareceram no Xingu. Uma com 7 anos, outra com 9. Elas estavam, o pai com a peneira, pegando peixinho
e pondo no caldeirãozinho de uma das meninas, da menina, que era a mais velha. E o pai entrava na lagoa, mas não deixava os filhos entrarem, porque ali tinha muita raia. Aí uma hora ele voltou, não viu mais as crianças. Ele gritou, as crianças não responderam, ele ficou aflito, correu para a aldeia, voltou com 40 índios, começaram a procurar a criança. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tinham mais ou menos uns 200 índios procurando as duas crianças. O nosso posto era do outro lado do rio. Nós tínhamos um teco-teco, então nós tínhamos de chão a chão, uns 3 a 4 minutos só. Vieram nos avisar e nós mandamos para lá o nosso piloto, constatamos, fui lá também, verificamos que a criança tinha desaparecido. E os pajés começaram a chegar, reuniram 12 pajés num rancho enorme, fumando, entrando em transe, rolando pelo chão. Né? Diziam que as crianças estavam mortas, outros diziam que elas estavam fugindo, aquela coisa toda. Foi quando eu aconselhei o pai da criança que chamasse um índio chamado Tacumã, que era o grande pajé do Xingu. E o Tacumã foi com 4 assistentes. Agora, o dono da criança ficou apavorado com o troço, porque o Tacumã era um índio caro. Não era esse negócio de a leite de pato, não, era um índio caro. Especialista. E o índio caro e o Tacumã, e eu me prontifiquei a ajudar ele a pagar o Tacumã, uma espécie de coisas. E o Tacumã, então, entrou na dança dos pajés. No primeiro dia que ele entrou em transe, ele gritou que as crianças iam aparecer na roça no período da tarde. Mas nada disso aconteceu. Foram mais de 500 índios para a roça e voltaram numa frustração incrível, porque as crianças não tinham aparecido. Houve um certo riso por parte dos primeiros pajés, que não queriam aceitar o Tacumã, aceitou por causa da minha insistência, e um certo ar de riso, e o Tacumã ficou aborrecido e quis ir embora. A mim já não estava interessando mais as crianças, porque eu já tinha composto uma expedição com 8 índios, Juruna, Caiabi e Tchucarramãe, e pus no rastro das crianças, e eles andaram, depois nós constatamos de teco-teco, mais de 100 quilômetros. E disseram, lá não tem sinal de criança nenhuma, nem rastro de gente. Então eu perdi a crença de que as crianças estavam realmente perdidas. Mas, Tacumã, insisti com o Tacumã porque eu estava interessado em que não houvesse nenhuma rixa entre as aldeias. Qual a nação do Tacumã era? O Tacumã era Camaiurá. O índio desaparecido era Calapalo, que estava junto com os Matipu, com Nafuquá, com Aipatse e com Icuro, que eram parentes. Aí eu convenci o Tacumã de ficar mais um dia. E ele ficou. Nesse dia, ele começou a fumar de madrugada. E quando chegou 10 horas da manhã... O que ele fumava? Ele fumava um cigarro que eles Aquele fazem... cigarro que fumaram para o Rush? Aquela pagelança que fizeram daquela pro pagelança. É uma folha de caeté com fumo nativo. E eles entraram em transe, caiu, lá, e daí o Tacumã começou a gritar que fechasse a aldeia. Não deixasse ninguém fora. Todas as casas fechadas, só aquela em que estavam os pajés é que ficaria aberta. Era uma casa enorme. E começou a gritar, chorar, gritar, e disse que as crianças ao meio-dia iam entrar na casa. Quando foi meio-dia, as 2 crianças entraram na casa, e daí? Eu não tenho explicação. Né? O nosso piloto, que estava com o teco-teco, numa linha reta até a aldeia, né? Era um velho muito sistemático, e ele estava lá lendo, quando ele viu aquela balbúrdia, aquela gritaria na aldeia, que as portas se abriram e os índios saíram todos correndo pelo pátio, ele correu para lá, pegou as 2 crianças e trouxe para casa. Por que você levou o Tacumã? Você confiava no poder de visão dele? Porque o Tacumã já tinha feito algumas coisas paranormais. Né? Você confiava? Eu confiava no Tacumã. Qual é a diferença entre um curandeiro e um pajé, Orlando? O curandeiro, ele é um pajé. A diferença que existe é entre o pajé e o feiticeiro. Desculpe, o pajé feiticeiro, é o intermediário. O pajé é um elo de ligação do sobrenatural com a comunidade. E o feiticeiro não. É uma força intrínseca nele. E ele se beneficia dessa condição de feiticeiro para manter a aldeia toda em alarme. Como é que eles são substituídos? É uma revelação? Tanto os pajés quanto queiram ter. Não tem importância nenhuma. A questão é que precisa ter manifestação, ter o aprendizado, mas ele precisa ter visões, sonhos, que ele conta aos outros pajés, e os pajés então convencem
e que ele deveria ser o pajé também. Mas, na realidade, uma aldeia tem 10, 15 pajés, Como é que mas pajé- sempre são 2 grandes pajés. Como é que pajés e médicos se relacionam? Que eu sei que tem toda toda uma transa entre Quem eles. poderia responder isso um dia que vier aqui para Mas você pode esse falar um programa? pouco disso. Os médicos da Escola Paulista de Medicina. Que eles têm Tem um histórias doutor- fantásticas, Um doutor né? chamado Dr. Roberto Baruzzi, e quando os médicos paulistas começaram a chegar naquela área, temos que fazer um parênteses, é o único hospital e escola que atende índio indiscriminado de todo o Brasil. E bem, Chegamos no Hospital São Paulo a ter 1.800 dias leitos dedicados a índio. Formaram agora um ambulatório exclusivamente para atendimento de índio, que não é só os índios do Maranhão Central. Porque o primeiro convênio assinado há 28 anos atrás, quem assinou fui eu com o Dr. Lezer. Depois esse convênio passou ao substituto do Dr. Lezer, o Dr. Baruzzi, e ele vem permanecendo até hoje. Esse convênio vem permanecendo até hoje. Há 28 anos eles existem. agora todo um respeito recíproco, né, Orlando? De Acontece que os pajés. médicos estavam já, e médicos. é claro, os médicos não queriam porfiar com os pajés. A cura, eles transferiam aos pajés. Sempre que isso acontecia, eram os pajés que tinham curado. Né? E os médicos jamais puxaram a si a glória da... Como é que está o Xingu Orlando, um minutinho, agora, por favor. Orlando? Desculpe interrompê-lo, desculpe, Rosângela, mas o nosso tempo está esgotado. A conversa está muito boa, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Pois não. Nem começou. São duas, na verdade. Quer dizer, uma é do Cacaverá, um dos índios guaranis que está aqui no estúdio, está ali ele. Ele diz, meu nome é Cacaverá. Em 1953, meus parentes o arrastaram, quebrando-lhe a perna, na sua aventura de abrir caminhos para a chamada civilização. Quero lhe dizer que o mal que o meu povo lhe causou para se preservar, não é sequer 1% do mal causado pela mentalidade que se seguiu ao seu desbravamento, pois esta tem sido o extermínio de animais, águas e florestas. E o que persiste até hoje, matando o líder guarani Marçal Tupã-Im por defender seu povo, expulsando o povo chavante que vem tratar em São Paulo na casa do índio e agora a ponto de destruir o próprio planeta. Gostaria que o senhor, na categoria de ancião do seu povo, portanto portador da sabedoria, fizesse nesse dia sagrado uma reflexão desses atos, consequência dessa mentalidade. Sintetizando, o Antônio Carlos Batista, aqui de São Paulo, pergunta se hoje o senhor não se arrepende de ter trazido os índios até o homem branco. Absolutamente não. E eu nunca falei que os índios quebraram a minha perna. Nós fomos realmente comboiados por eles, agarrados e caminhamos na direção da aldeia. Eu caí de uma pedra. Eu tinha o braço seguro por um índio e o outro outro. Caímos nós três, numa pedra enorme que nós tínhamos que atravessar na nossa trilha indiana. Agora, aconteceu que eu bati com o joelho e eu fraturei o joelho. Mas não foi os índios que fraturaram o meu joelho, absolutamente nenhum. Realmente nós fomos pegos por eles, fomos levados até dentro da mata, 1 quilômetro mais ou menos, e ali as mulheres tinham fugido. E eles pediram com que, eles nos cercaram, fizeram um fogo e pediram com que nós chamássemos as mulheres, e nós chamávamos as mulheres da língua deles. Eu gritava, Meniremboi, Kubenkrid, Maitire. Mulheres, venham cá, civilizado é bom. Nicamayurá, Nitaha, Caraí, Itaha. Venham que nós temos presentes para dar. Acontece é que no meio dos 400 havia um gaiato que gritava, Bacubim, Bacubim, Kubenkrid, Achuere. Mata, mata que branco não presta. E isso aí contagiava todos. Quando falava Bacubim, todos os 400 índios gritavam Bacubim, Bacubim. O prisioneiro era Cláudio, eu, um índio Juruna e um outro índio Juruna. 2 Jurunas. E foi indo, a coisa, o fogo apagava, eu gritava, quando o índio vinha, acendia o fogo, clareava, não queria que ficasse escuro o ambiente, porque era quase meia-noite. E aí aconteceu que quando eu chamei o índio para acender o fogo, ele veio, deu um pontapé e acabou a roda, e as bordunas, assim, os jurunas mandaram que nós nos abaixássemos, nós nos abaixamos, e burduna, aquela coisa toda. Quando o índio grita, bebenite, uma velha é uma velha. Entre os índios e a velha tem uma força extraordinária. Ela é ouvida. Jamais um índio replica o que diz uma índia mulher, muito menos uma índia idosa. Quando ela apareceu, eu fui lá, agarrei a índia. O índio de cultura pura G, ele acha que a saliva é medicamentosa, então ela cuspia na coisa e passava no meu rosto. Foi o único mal da coisa, foi esse. Cansou de cuspir na minha cara e passava a mão. E o fato é que ela gritou, as mulheres apareceram. As mulheres que estavam
fora da casa, da aldeia, do acampamento. Eram 228 mulheres, sendo que criança, tinham 60 mulheres com criança no colo. Mas tudo correu muito bem, não aconteceu nada. Quer dizer, sobre o seu trabalho, encerrando, enfim, que pergunta o Antônio Carlos Batista, e o Cacá também, que pedia que você fizesse uma reflexão sobre esse comportamento contra os índios, de destruição do meio ambiente, etc. Isso é uma coisa altamente negativa. Eu não tô, não se pode imaginar que essas frentes pioneiras, despreparadas da maneira que são, continuem avançando a revelia da própria FUNAI. E por que a revelia da FUNAI? Porque a FUNAI, apesar de todos os esforços que faz, ela não tem absolutamente recursos nenhum para atender essa coisa toda. Haja visto o que aconteceu aqui em São Paulo, que os índios, no dia 28 agora, deviam ser despejados da Casa do Índio, aqui, que serve de triagem para a Escola Paulista de Medicina, os índios doentes. E como os aluguéis estavam atrasados, os índios iam ser despejados agora. Mas nós tivemos um apoio muito grande por parte do diretor, sei lá, que função é do meio ambiente, como é que chama? É o Curiate. Salim Curiate. Salim Curiate está se revelando uma beleza. Ainda ontem eu recebi um recado dele. Vem aqui que a prefeitura vai dar uma casa para os índios. Então, nós estamos contentes com isso. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do sertanista Orlando Vilas Boas. Agradecemos também os companheiros jornalistas que nos ajudaram na entrevista e ao telespectador. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao Orlando após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, em novo horário, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos.